Olá, gente, muito boa noite. Cadê vocês? Vamos entrando aí. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos lá, vamos começar a entrar e a chegar. E já vamos mandando aí aviãozinho para a mulherada, para os maridos, para os amigos. Vamos chamando aí o pessoal para a sala para assistir a nossa live hoje, que o tema está super atrativo. Então vamos nessa, gente. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos entrando, vamos convidando aí o pessoal para entrar, para participar, para compartilhar. Manda aviãozinho aí para, no mínimo, 5 amigos, 5 pessoas que você conhece, para participar da nossa live que tem como tema hoje 5 maneiras de destruir um casamento. E já vão me dizendo aí se o áudio está bom, como é que está aí a conexão para vocês, se está bacana, se vocês estão me ouvindo bem, como é que está aí. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por já participarem, por estarem aqui presentes conosco em mais uma live, que nós trazemos aqui mais um conteúdo extremamente importante para vocês, para nós nessa noite. Seja muito bem-vinda, Lu, Nilma, Lara. Olá, gente, muito boa noite. Então, vão entrando aí para a gente já começar a nossa live. A gente sempre fala que o nosso conteúdo é baseado em 30 minutos para que a gente não se estenda tanto, mas acaba que o assunto fica tão bom, tão bacana, que a gente expõe e se estende um pouco mais. Mas vamos começar a nossa live para que a gente possa realmente terminar no nosso horário, 30, 40 minutinhos nossa live. Muito bem-vinda, Ana. Cleidilene, Gislaine, Genilton. Sejam muito bem-vindos todos vocês a mais uma live. E temos como tema nessa noite 5 maneiras de destruir um casamento. E aí, Simone, você vai ensinar nessa noite, você vai compartilhar com a gente como é que se destrói um casamento? Essa é a dúvida, essa é a pergunta, mas vamos lá. Né, gente? Tem muitas coisas que a gente se passa desapercebidos e é importante que a gente tenha conhecimento realmente daquelas pequenas coisas que a gente não está percebendo e isso vem influenciando no nosso relacionamento. Tá bom? Então é muito importante que a gente realmente fique atento, né? Que a gente viva atento a tudo que tem tentado prejudicar o nosso relacionamento, né? Prejudicar o nosso casamento. Então, é muito importante que a gente viva atento a todos esses maus comportamentos, ações, atitudes. Estamos aqui nessa noite para compartilhar mais um conteúdo extraordinário com vocês, que trazemos como tema 5 maneiras de destruir um casamento. E vocês podem ir compartilhando com a gente aí, para você, o que é uma ação, uma atitude, o que seria destruir um casamento para você? Já vamos compartilhando aqui também com a gente. Vai ficar gravada, vai sim, vai ficar gravada lá no nosso canal no YouTube e vai ficar gravada também no Instagram. Mas compartilha com a gente o que é que vocês acham que pode levar à destruição de um casamento, de um relacionamento. Vamos interagir aqui. O que é que vocês acham que pode levar tanto homens quanto mulheres? O que é que vocês acham que pode levar aqui ao fim do relacionamento, ao fim do casamento? A gente só vai compartilhar nessa noite, gente, 5 maneiras. Porém, a gente sabe que existem várias maneiras, mais de 30, de 50, de 100 maneiras de destruição de um relacionamento. Mas o nosso tempo é muito limitado, então a gente só vai compartilhar aqui 5 maneiras de como as pessoas têm destruído o seu casamento e não têm percebido a gravidade e a importância de evitar esses comportamentos. Então, nós só vamos, nessa noite, a gente só vai compartilhar apenas 5 maneiras. E eu gostaria que você também comentasse aí.
Franciele, seja muito bem-vinda. Cássia Rezende, minha amiga lá do Sergipe, de especial lá de Nossa Senhora da Glória, seja muito bem-vinda. Próximo mês estou aí, viu? Para comprar aquela canjiquinha, que já estamos aqui com saudade aqui no Ceará, dessas guloseimas aí de Sergipe, né? Mas vamos lá, para você, o que destruiria um relacionamento? O que prejudicaria um casamento? Coloca aí o seu ponto de vista, o seu comentário, a sua opinião, para a gente começar a interagir um pouco mais aí com vocês. Na sua opinião, o que é que atrapalha, o que é que prejudica, o que é que incomoda, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa modificar, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa deixar de fazer? Na sua opinião, o que é que você acha que precisa melhorar, que precisa mudar, que não dá mais para continuar da forma que está? O que é que prejudica, na verdade, ou tem prejudicado o seu casamento, o seu relacionamento? Compartilha aqui com a gente. Gente, eu fico muito feliz em saber que o nosso conteúdo tem alcançado muitas pessoas, né, que tem mandado muitas mensagens para a gente, de agradecimento, por compartilhar experiências, conhecimento, e a gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês. E o bom seria que a maioria dos casais não tivessem esses problemas no casamento, mas infelizmente essa não é a realidade, né, gente? O bom seria que todo relacionamento tem os seus altos e baixos, mas que fosse tudo no limite, né? No limite. Mas infelizmente essa não é a realidade, né? Muitos casais, muitos casamentos vêm sofrendo com muitas crises conjugais e crises em várias áreas do seu casamento. E isso precisa ser resolvido de uma forma muito bem tratada em cada área da sua vida que você vem tendo problema no seu casamento, problema no seu relacionamento. Isso é muito importante que você fique atento para qual área você está tendo dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, o que é que precisa mudar, o que é que precisa melhorar, certo? Então a gente vai começar a compartilhar com vocês o conteúdo dessa noite, tá bom? Convida aí alguém, amigos, amigas, seja muito bem-vinda, Renata, Gabi, Deise. Coloca aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham que prejudica realmente um relacionamento? Vamos lá, mulherada, vamos interagir, vamos comentar. O que é que vocês acham que prejudica realmente um casamento? Na sua opinião, dê a sua opinião, deixa aí, compartilha com a gente também, para que a gente possa interagir melhor com vocês também no nosso conteúdo, tá bom? A gente vai começar aqui. Gente, existem situações em um casamento, em um relacionamento, que são inaceitáveis. Inaceitáveis. Eu vou citar apenas dois, que é a violência física e a infidelidade. Essas duas situações, elas são inaceitáveis em um relacionamento. Tá bom? Eu não vou falar sobre violência física e sobre infidelidade. Esse não vai ser o nosso tema da nossa live. A gente vai falar algumas coisas, mas eu quero trazer aqui esses dois pontos que são inaceitáveis em um relacionamento: agressão física e infidelidade. Se porventura alguém que está aqui nos acompanhando, assistindo a nossa live, tem passado por essas situações, eu gostaria o máximo da sua atenção nessa noite, para você entender que realmente essas duas situações precisam ser abolidas do seu relacionamento, tá bom? Tem pessoas que vivem um relacionamento abusivo e acham que isso é normal, é natural, acontece. Não é. Pode ser comum para algumas pessoas, mas normal não pode ser. Pode ser comum, mas não pode ser normal. Isso não pode normalizar, isso não pode virar rotina em um relacionamento. Agressões físicas, infidelidade, isso não pode. Tá bom? Então, eu quero que fique bem claro para a gente começar a nossa live nessa noite, que são duas situações que não pode, gente. Não pode acontecer. Esses dois tipos de situações. É impossível a gente falar de inteligência emocional se a gente não compartilhar com vocês algo que está escrito no livro da espiritualidade.
E para começar, eu quero deixar aqui para vocês o fato de eu ter falado sobre essas duas situações de agressão física e infidelidade. Eu quero falar para vocês, baseado no livro da espiritualidade, que está lá no livro de Malaquias 2,16, que diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Então está aqui baseado no livro da espiritualidade, aquilo que eu acabei de falar, gente. São situações inaceitáveis. A violência e a infidelidade. E isso tem respaldo lá no livro da espiritualidade, como está escrito. Vocês podem ver lá em Malaquias 2,16. O Senhor odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas. Então são duas práticas abomináveis. E por que é que ele odeia? Esse texto, ele não está falando contra o divórcio, e sim contra a violência e a infidelidade que o divórcio causa. Esse texto não está dizendo suporta a violência, suporta a infidelidade, porque Deus abomina o divórcio. Não é isso que esse texto está falando. Você tem que suportar, você tem que viver debaixo de violência física, de infidelidade. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. E outro dia eu já ouvi uma pessoa comentar, falando para a esposa e dizendo, você sabe que vai ter que suportar, porque Deus odeia o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. Mas essa pessoa é tão nécio, tão tolo, que não entende que essa palavra, ela está nos ensinando falando contra o divórcio. Deus odeia a prática da violência e da infidelidade, porque essas práticas, ela vai provocar o divórcio. Então, assim, esse texto não está dizendo suporta o divórcio, suporta a violência, suporta a infidelidade, porque Deus odeia o divórcio. Ao contrário, ele está dizendo ao infiel e ao violento que esse comportamento provoca, e se você não mudar o seu comportamento disfuncional, você será o responsável por esse divórcio e Deus não irá aprovar suas práticas. Ou seja, se chegar o divórcio, por causa desse seu comportamento disfuncional, Deus vai odiar. Por quê? Porque você provocou, você praticou algo que leva à destruição do relacionamento. Um relacionamento abusivo e infiel. Então, quando o ser humano pratica essas práticas, essas coisas que não deveria fazer, ele está provocando automaticamente um divórcio. Então, por isso que o Senhor abomina. Então, que fique bem claro, certo? Que fique bem claro o que diz o livro da espiritualidade sobre esse respeito. Gente, quando eu coloquei aqui no tema da nossa live, 5 maneiras de destruir o seu casamento, eu poderia falar de N coisas aqui. Eu poderia falar aqui de muitas coisas. Poderia falar de traição, é um dos pontos mais fundamentais para se destruir um relacionamento. Poderia falar de ciúmes em excesso, né? Tem muitos casamentos sendo destruídos por conta do ciúme em excesso, ciúme abusivo. Poderia falar de pornografia, pessoas que são viciadas em pornografia, mesmo casados. Então, isso também é algo que tem provocado o divórcio, certo? A prática também da destruição do casamento. Eu poderia compartilhar com vocês aqui também pessoas que são viciadas em drogas, em bebidas. Tem uma série de fatores que faz com que traga, ou compartilhe, ou contribua para a destruição de um relacionamento. Eu poderia falar para vocês de maridos viciados em celular. Será que tem alguma coisa mais irritante para uma mulher quando ela está conversando com o seu marido e ele aqui no telefone? E vice-versa, gente. Igual, do mesmo modo, para os homens também. Será que tem algo mais irritante para um marido estar conversando com a mulher e ela está ali no telefone, está ali no celular? É verdade. Eu fiquei sabendo. Gente, são práticas tão pequenas, tão simples, mas que têm levado a um nível de estresse, de desgaste muito alto dos relacionamentos. E as pessoas não abrem os olhos para perceber esse tipo de coisa.
Esse tipo de comportamento, de atitude, vai repetindo todos os dias como se nada tivesse acontecendo. Então, eu poderia falar aqui de várias coisas que provocam a destruição de um casamento. Várias coisas. Como essas que eu já citei aqui: traições, ciúme, pornografia, vícios em droga, bebida, vício no celular, que é um dos principais fatores do momento, é o celular. São pessoas que estão ali, é marido que não tem atenção para mulher, mulher não tem atenção para marido, pais que não têm atenção para filhos, pais que ficam aqui brincando com o filho e aqui no celular e não dá aquele tempo de qualidade, aquela atenção para aquela criança. Então, são várias coisas que eu poderia citar aqui para você nessa noite, a esse respeito. Mas a gente vai trazer aqui algo que está, aos olhos de muitas pessoas, está sendo irrelevante. As pessoas não estão percebendo onde é que elas estão se perdendo. Porque tem um ditado que diz assim: a gente não se engasga com um elefante, a gente se engasga com um mosquito. Não é isso? Então, assim, tem pessoas que acham que é muita coisa que tem que acontecer para acabar um relacionamento. E não é, gente. São coisas pequenininhas. Ninguém se engasga com um elefante. A gente se engasga com um mosquitinho, que você nem vê ele voando e de repente está ali engasgado. Entrou na boca e está ali engasgado. Então, é muito importante, muito interessante que a gente fique atento a esses sinais que estão acontecendo nos relacionamentos, estão pedindo, esses comportamentos que estão pedindo atenção nos relacionamentos. E eu quero trazer aqui para vocês o primeiro passo de como você destruir o seu relacionamento. A primeira atitude que você ou está tendo ou que você deixe de ter. E se você não tem esse comportamento, tá beleza. Então não há nada tão bom que não possa melhorar. Mas o primeiro passo que eu quero trazer nessa noite para você é o estresse sem pausa. Mas como é? De que forma esse estresse, Simone? O estresse, gente, ele não é ruim. O ser humano precisa desse motor, precisa desse estresse todos os dias. A gente precisa. O que a gente precisa saber é qual o significado que eu tenho que dar a esse estresse e a duração dele e qual a intensidade dele. Ah, eu estou hoje estressada, mas quanto tempo vai durar esse estresse? E qual o significado que eu vou dar para ele? Aqui, mais uma vez, a gente precisa falar sobre a inteligência emocional. As suas emoções são controladas por você. Não são outras pessoas. Não são as emoções que lhe controlam. É você quem controla as suas emoções. Então, tem pessoas que têm como desculpa: porque eu estou muito estressado, porque é muito estresse, e quando chega a noite e esse homem, essa mulher não tem paciência mais para falar com ninguém, a gente não consegue nem conversar, porque é um estresse que a gente não consegue nem olhar no olho, dar um abraço, dar um beijo. Mas de que forma você tá controlando esse estresse? Será que você está deixando que esse estresse sem pausa prejudique o seu relacionamento? Ao ponto de você não conseguir ouvir o seu cônjuge, de você não conseguir ouvir os seus filhos, de você não conseguir sorrir, de você não conseguir ter um momento da mesa, de leitura, de brincadeira, porque esse estresse sem pausa está roubando os melhores momentos da sua vida? Eu já vivi vários momentos na minha casa, quando eu era criança, adolescente, meu pai chegava do trabalho, quando chegava de viagem, e era muito cansaço, muito estresse, a gente tinha que falar pouco, falar baixo, porque ele já estava no limite da paciência dele. E eu ouvia muito isso. Eu vivi isso muitos anos na minha casa. Mas a gente tem que entender que essas emoções, elas precisam ser controladas por nós. Você não pode deixar que o sentimento de raiva, de ódio, ele lhe controle. Por quê? Porque ele vai controlar os melhores momentos da sua vida. E hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia assim: Simone, todos os dias você amanhece assim, Simone, feliz, alegre. Mulher, você é uma empresária, eu não sei quantos colaboradores você tem hoje, se um pouco mais de 50, 60, 100, enfim, mas você todos os dias amanhece motivado, você amanhece feliz. Eu não vou nem dizer que você não tem problema, porque todos nós temos problemas.
Mas eu adotei isso na minha vida, gente, como um estilo de vida meu. Quando eu aprendi a importância da inteligência emocional, quem controla as minhas emoções sou eu. Não são as circunstâncias, não são o que ditam ao meu respeito, não é o que está acontecendo que vai ditar o meu comportamento. Sou eu. Eu que controlo as minhas emoções na intensidade certa, na duração certa e no momento certo. Todos nós temos problema, temos estresse, tem dia que tem que dar vontade de chutar no pau da barraca, e o estresse está alto, é muita coisa, é muito problema, é muita situação, são muitas coisas que acontecem durante o dia. Mas sou eu que tenho que dar um significado para isso. Sou eu que tenho que saber de que forma é que eu vou resolver essa situação. Então não deixe que o estresse sem pausa roube os melhores momentos da sua vida. Pessoas que passam o dia tão estressadas, quando chega a noite, não tem tempo nem para namorar com sua esposa. Não tem nem clima. Mas se a gente for olhar isso, todos os dias tem situações difíceis, gente. Ou você só vai esperar viver um pouquinho alegre, feliz em 8 em 8, em domingo e domingo, porque sábado eu não trabalho, domingo eu não trabalho, então são os dias que eu vivo feliz. Você vai esperar 8 dias para viver feliz, para ter paz, para ser alegre? Onde você pode transformar isso todo dia? Você pode transformar isso em estilo de vida. E quando eu conheci o poder da inteligência emocional, eu transformei isso como estilo de vida, gente. Eu acordo feliz todos os dias, porque quem dita a regra das minhas emoções sou eu. Para elas e não elas para mim. Então, todos os dias eu amanheço sim, motivada, feliz, alegre, porque isso é de extremamente importância para a nossa saúde, para as nossas emoções. Tá bom? Então, primeiro passo, estresse sem pausa. É uma das causas que tem prejudicado muitos relacionamentos. E outra coisa, estresse, ele não é historinha para mau comportamento. Estresse não é historinha para tratar mal as pessoas, marido, filho. Ele só tem que ter o tempo certo e o significado certo. Tem pessoas que só vivem estressadas e tratam mal todo mundo, e tratam mal pais, e tratam mal marido, e não quero conversa com ninguém hoje, que hoje eu estou estressada. Não, gente. Não fica acumulando doenças da alma para você, não, porque esses sentimentos ele pode provocar doenças emocionais. Então é importante que você controle esse sentimento para que ele não lhe controle. Segundo passo, para você não destruir o seu casamento. A gente está falando aqui de 5 maneiras de destruir o seu relacionamento. O segundo passo é sobrecarga física e emocional. É uma das coisas muito importantes também que os casais não têm se atentado a isso, gente. A sobrecarga física e emocional. Mas de que forma? Morre todo dia quem está carregando o peso do mundo inteiro nas suas emoções. Tem pessoas que estão carregando o mundo nas suas costas. A sobrecarga física e emocional estão morrendo todos os dias. Eu conheço várias pessoas que vivem num estresse profundo e uma sobrecarga física e emocional muito grande. Por quê? Porque toma para si as causas alheias. E o livro da espiritualidade fala mais uma vez sobre isso. Aquele que entra em questão alheia é como se tomasse um cão pela orelha. E você já imaginou você pegar um pitbull pela orelha? Que problema é que não vai dar? Que prejuízo é que não vai dar? Então as pessoas querem levar sobrecargas físicas de outras pessoas, outras coisas que outras pessoas deveriam estar fazendo, resolvendo, e ela pega tudo para resolver, porque se ela não resolver, ninguém não resolve. É problema de família, é problemas familiares, é problemas de amigo, é problema de parente, sai pegando tudo, acúmulos, sobrecargas, e chega um ponto que essa pessoa não suporta. E ela estoura na onde? Dentro da sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, seu marido. Eu estou sobrecarregado, eu não estou suportando. E sobrecargas emocionais. E acarreta suas emoções, e acarreta a sua sobrecarga física. E ali vai desencadeando problemas relacionais.
problemas relacionais. E o que é que acontece, gente? Esse excesso de trabalho e emoções. Eu vou falar um pouco de mim, tá bom? Eu vou falar um pouco de mim. Eu tenho uma agenda diariamente muito intensa. Não só eu, como muitas pessoas têm uma agenda diariamente muito intensa. É família, é trabalho, é filhos, é empresas, é fornecedores, é clientes, enfim, é uma série de coisas, gente, de sobrecargas que nós temos todos os dias. Tem problemas para resolver, tem situações para resolver, tem contas para pagar, tem pessoas para demitir, tem pessoas para contratar. É uma série de coisas que acontecem todos os dias na vida de milhares de pessoas, E se a gente não tiver esse equilíbrio, essa sabedoria, essa inteligência para a gente lidar com essas situações, de que forma que a gente vai poder resolver? De que forma que a gente resolve? Se eu e a maioria das pessoas já tem essa rotina, casa, igreja, trabalho. Trabalho, igreja, casa. Como é que eu não vou viver estressado? Se você já tem uma rotina. A gente tem uma rotina diária. Todo ser humano tem uma rotina e não tem como fugir dela. Se você trabalha, você vai para casa. Quando você sai de casa fim de semana, você vai a uma missa, você vai a uma comunidade, você vai a um culto, enfim. Casa, igreja, trabalho, trabalho, igreja, casa. Como é que as pessoas não vão viver um nível de estresse altos? Por quê? Quantos pilares da sua vida você está trabalhando? Quantos pilares você está alimentando para você evitar esse estresse agressivo? Então, não tem como, gente. Não tem como as pessoas não se estressarem, não se sobrecarregarem se elas não tiverem um momento adequado para cada coisa. Tem que ter. Não tem como. Eu li um livro, ele está até aqui, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E o autor desse livro, ele fala o seguinte, ele pontua algo extremamente importante no pilar social, para que você entenda isso. Quando ele diz que quanto mais apoio social você tiver, ou seja, mais amigos, mais feliz será. E quanto mais feliz você for, mais vantagens você terá em praticamente todas as áreas da sua vida. Essa crença maldita de dizer que não existe amigos. Ah, Simone, mas hoje está tão difícil de confiar nas pessoas, porque a gente já trouxe essas crenças lá do passado. Eu já ouvia tanto minha mãe dizer, tanto meu pai dizer, ninguém é amigo, menina, ninguém é amigo de ninguém, não existe amigo, as pessoas são muito falsas, as pessoas querem saber sua vida para sair espalhando, conversando, compartilhando com os outros. Eu já conversei algo com uma pessoa, no outro dia estava todo mundo sabendo, ninguém tem amigo, as pessoas são muito falsas, as pessoas não são de verdade. Quantos de nós já ouvimos isso? Quantos de nós já ouvimos falar que a gente não pode estar compartilhando nossa vida, segredos, porque as pessoas são falsas, as pessoas não são amigas? Isso são crenças do passado. Qual é o problema em você compartilhar? É você compartilhar com a pessoa errada. Esse é o maior problema que as pessoas têm, gente. A gente tem vários tipos de amigos. E esses dias até a gente estava até comentando sobre isso aqui em minha casa. Tem pessoas que é para você se reunir só para dar gargalhada, só para você sorrir, só para você falar lá das lembranças da infância, da juventude, amigos da escola. Tem pessoas que é só para isso. Tem pessoas que é para falar só de negócios, pessoas que têm uma visão empresarial, que fala de negócios, que fala de empresa. Tem pessoas que falam da empresa qual trabalha. E aí, como é que está lá a sua empresa? Oh, a minha está assim, como é que está? E tem pessoas que você vai falar da sua intimidade. Da sua intimidade. Mas qual é o problema? O que é que acontece? As pessoas conversam tudo com todo mundo. Com todas as pessoas você sai falando da sua vida íntima, conjugal, emocional, financeira, das suas intimidades. Com todo mundo você sai falando. E o problema é justamente esse aí. Por isso que essas crenças malditas de dizer que não tem amigo, que as pessoas são falsas, elas precisam ser quebradas.
Porque as pessoas são amigas, tem gente de verdade, tem gente verdadeiro. Nós precisamos termos mais amigos, é um dos nossos pilares que faz parte das 11 áreas da nossa vida, nosso pilar social. Todo ser humano precisa ter amigos, pessoas para você conversar, para você sorrir, para você desabafar, para você chorar, enfim, todos nós precisamos. E esse grande autor desse livro, ele deixou aqui como um exemplo para nós. Quanto mais apoio social e amigo você tiver, mais feliz você será. E quanto mais feliz você for, você terá mais vantagens praticamente em todas as áreas da sua vida. Porque uma pessoa feliz, ela é muito bem resolvida das emoções, gente. Não é ser motivado, é ser feliz. É você saber controlar as suas emoções. Ela praticamente tem sucesso, tem vantagem em todas as áreas da sua vida. Então é muito importante essa questão da sobrecarga física e emocional, você buscar esse pilar social, ter mais amigos, saber com quem conversa, com quem compartilha as suas intimidades, porque senão vai ficar muito difícil o relacionamento conjugal, se a gente não se atentar a esses pilares aqui, tá bom? Então a gente falou aqui do primeiro passo, estresse sem pausa. Segundo passo, sobrecarga física e emocional. É pessoas levando nas costas aquilo que não deveria. É levando nas costas emoções que não deveria, se sobrecarregando. Tem pessoas que só conseguem estar bem se o outro estiver bem. Isso fala de uma dependência emocional. Você precisa estar bem, cuidar das suas emoções, tá bom? Isso não é egoísmo independente do que o outro esteja sentindo. Nós sentimos, claro que tem momento na nossa vida que tem um amigo, tem um funcionário, tem um parente que não está bem, estado de saúde não está bom. Nós sentimos essa dor, nós sentimos essa tristeza, porque todo mundo sente. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós sentimos essas emoções. A questão é o que é que a gente vai fazer com isso. Eu vou deixar ela me dominar, me destruir, me amargurar, me entristecer? Ou eu vou dar um limite para ela? Ou eu vou dar um tempo para ela, é só até aqui. Ela não pode me dominar. Então, o diferencial está exatamente nisso aí. Tá bom? E vamos para o terceiro passo. Das 5 maneiras de destruir o seu casamento, o terceiro passo é a solidão. Mas de que forma essa solidão? Vícios em tristeza é uma forma de morrer todos os dias. As pessoas foram feitas para viverem conectadas. Foi aquilo que eu acabei de falar agora. Ser humano não foi feito para viver só. Ser humano foi feito para viver conectados. E tem pessoas que são viciadas na solidão. Eu gosto de estar sozinha, eu gosto de estar no meu cantinho, porque assim eu me sinto melhor, né? Não. É porque você é viciado em solidão. Você é viciada nesses sentimentos, nessas emoções que lhe maltrata. E talvez você esteja pensando que lhe faz bem. É o contrário. O ser humano não foi feito para viver só. Pessoas vitimistas, que não têm um bom relacionamento com o seu cônjuge, vive mais em um ajuntamento dentro da sua própria casa do que em um casamento. O próprio Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Tá bom? Então, assim, mas eu não consigo me comunicar com esse homem, eu não consigo falar com essa mulher, a gente não tem essa comunicação, e eu prefiro estar sozinha, estar calada, do que estar comunicando algumas coisas que ele não vai entender. Gente, isso é vitimismo. Como é que você consegue viver dentro de 4 paredes com uma pessoa que você não tem uma boa comunicação? Você está destruindo as suas emoções. Você está destruindo o seu relacionamento. E a nossa primeira live falava muito bem sobre isso, o poder da comunicação. Não pode, porque quando a comunicação falta, a solidão toma espaço. E eu já falei aqui outro dia que nenhum espaço vazio, nenhum espaço ele fica vazio. Todo espaço é preenchido. Se esse espaço não é preenchido com alegria, com comunicação, com amor, com respeito, vai ser preenchido com solidão, com tristeza, com rancor, com ódio, com ira, enfim. Todo espaço é preenchido. Então tem pessoas que acham que é melhor estar no seu cantinho, é melhor estar quietinha, é melhor estar caladinha, e isso vai provocando sérias complicações no seu relacionamento.
Sérias complicações. Eu já ouvi mulheres falar e dizer assim, esse homem quase não abre a boca em casa, agora quando chega por aí na frente dos amigos, é assunto o dia inteiro, para todo lado. A mulher é a mesma coisa. Não, mas essa mulher quase não conversa comigo. Agora, quando chega nos lugares, quando chega nada com as amigas, quando chega não sei quem, porque falta essa comunicação. E quando falta, é espaço para preencher com a solidão. Certo? Então, não queira que o seu relacionamento seja ocupado pela solidão. Porque deve ser horrível pessoas morarem na mesma casa, dividirem a mesma cama, a mesma toalha, o mesmo cobertor. Na maioria das vezes, até a mesma escova de dente, escova dental. Quantas vezes eu já viajei, já esqueci da minha escova dental, tive que compartilhar com meu esposo mesmo. E não ter comunicação com essa pessoa, não ter respeito, não ter amor, não ter carinho, não ter olho no olho. Então isso não pode acontecer, gente. O terceiro passo que tem destruído os relacionamentos, os casamentos, é essa solidão conjugal. É cada um viver no seu canto. Não dá certo. Então, se você tem passado por essa situação, reveja direitinho, porque pode estar prejudicando o seu relacionamento. Você pode estar cercado de pessoas, mas se na sua alma você se sente só, isso é um suicídio. Você pode estar rodeado de pessoas. Eu já ouvi várias vezes de algumas pessoas, eu estou rodeada de pessoas, às vezes até em ambientes cheios de pessoas, mas é um vazio, é algo que falta na minha alma. Isso é um suicídio para suas emoções. Todos os dias você está morrendo, sem saber que você está alimentando a solidão. E essa solidão já começa dentro da sua casa. É o nosso pilar, é o nosso alicerce. Se você estiver bem dentro do seu lar, na sua casa, você enfrenta o mundo, porque a sua base está forte, está preparada, está equilibrada. E o quarto passo, a hora já está indo embora, gente, a gente vai acelerar aqui. O quarto passo para você destruir um relacionamento é a falta de perdão. Sentimentos de ódio, de mágoa, de raiva, de amargura, de rancor. Esse é um dos principais também fatores para destruir um relacionamento, a falta de perdão. Tem pessoas que não perdoam o passado, tem pessoas que só vivem acusando mas fulano esqueceu que ele errou. Fulano esqueceu do que ela fez. Agora quer ser isso, mas está esquecida lá do que você fez. Gente, a falta de perdão é algo muito sério e que tem provocado muitos desgastes nos relacionamentos. Porque as pessoas, eu costumo dizer que erros do passado, já conversado, já resolvido, é igual contas pagas. Você abre a sua pastinha ou a sua planilha todos os meses para olhar as contas que você já pagou e no mês seguinte você pagar novamente? Eu acredito que ninguém faz isso. A gente quer se livrar de contas pagas. Quem é que quer estar pagando a mesma conta todo mês, todo dia? Ah, deixa eu ver aqui nessas contas pagas, se eu paguei mesmo. Não, isso aqui está pago, mas eu quero pagar novamente. Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Só que as pessoas fazem isso com as suas atitudes. Ou seja, contas pagas, situações resolvidas do passado e fica trazendo à tona. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, mas fulano esqueceu lá de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, gente. Como é que você consegue trazer à memória situações de 20 anos, de 30 anos, pessoas que não perdoam o passado? Parece que essa conta nunca paga, e só vive de acusação, de ódio. Quando se lembra, o semblante chega muda quando fala, você vê o ódio. Você vê a raiva, você vê a raiz de amargura lá no fundo do coração escondidinha, porque não consegue perdoar. A falta de perdão tem sido um dos principais fatores para destruir um relacionamento. Nós precisamos aprender, como diz o livro da espiritualidade a esse respeito. Ele vai nos confrontar o tempo inteiro. Essa falta de perdão, o que é que ela traz? Seca os ossos, entope as veias. Tem pessoas que já sofreu até de lepras, desencadeia doenças
por falta de perdão. Existem sérias complicações de saúde, a falta de perdão. E outro dia eu falei aqui em uma live que um dos principais, toda doença ela é de fundo emocional. E segundo os estudiosos, segundo pesquisas, e é o câncer um dos principais fatores que desencadeia o câncer, gente. Está aqui. O ódio, a mágoa, a raiva, a falta de perdão, o rancor, a raiz de amargura. Tudo isso desencadeia um câncer na vida do ser humano. E as pessoas brincam demais com isso. Porque quando eu digo que não é sobre o outro, é sobre você, a maioria das pessoas não entende quando a gente fala isso. Ah, mas aprontou tanto comigo e eu que tenho que perdoar. É porque você que precisa ser curada. Você que precisa ser tratada. Você que precisa evitar que um câncer venha e lhe derrube. Tem pessoas que só esperam um perdão no estado final da sua vida. Você vai deixar para perdoar essa pessoa na reta final, no estado terminal, onde você precisa ser curada, ser liberta, ser transformada? Não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje, gente. Se tem algo na sua vida, alguma situação que lhe incomoda, resolva. Ah, Simone, mas já passou 5 anos, 10 anos e não foi resolvido. Resolva. Pare para resolver, seja com quem for. Eu falo aqui de relacionamento, eu estou falando de marido e mulher, mas talvez exista essa situação fora do seu casamento, com alguém que você precisa resolver essa situação. Então pare e resolve, gente, para que não acumule doenças, não desencadeie doenças na sua alma. Quantas pessoas a gente vê doente, pessoas que não têm nenhum histórico de pessoas doentes na família, de repente desencadeia um câncer, desencadeia uma diabetes, desencadeia tantas doenças. E as pessoas não têm noção que tudo aquilo ali está por trás, as emoções. É a forma que você vem alimentando o seu corpo, as suas emoções. É isso aí que vem ou lhe dando vida, ou lhe causando a morte. Porque a palavra ela tem poder tanto para causar vida quanto para causar morte. Então, a falta de perdão tem sido um dos principais também desafios que os casamentos, os relacionamentos têm enfrentado. Precisamos ter a consciência do que existe de bênçãos no perdão e de maldição na parte da falta dele. Porque quando você perdoa, você toma para si paz, alegria, leveza, não é sobre o outro, é sobre você. Você precisa estar bem, você precisa estar feliz, você precisa ter saúde, você precisa ter força. E trate e procure viver isso, porque a vida não espera que você decida estar bem para depois começar a viver. A vida não espera. Decide logo. Decida ter uma vida saudável hoje, um casamento curado hoje, porque lá na frente você vai precisar de desfrutar disso aí, ou do relacionamento destruído, ou do relacionamento abençoado. Decida hoje, mude hoje os seus comportamentos em relação a isso aí. E faça o que tem que ser feito hoje, mas faça por você. Eu preciso estar bem, eu preciso ser feliz. Então faça isso que você vai ver o quanto que vai melhorar o seu relacionamento. E a quinta maneira de destruir um casamento chama-se palavras de maldição. Quantas das mulheres e quantos dos maridos têm jogado palavras de maldição contra o seu próprio cônjuge? Mas o que é palavras de maldição? Tem pessoas que acham que palavras... Ah, você é um ignorante, um bruto. Gente, isso é palavras de maldição. Você tá atraindo um bruto, um ignorante, certo? Um homem agressivo, porque são palavras de maldição que você joga todos os dias. Então, não é uma palavra que tem gente que acha que tem que ser um palavrão. Não, são palavras que não agregam e vêm destruindo muitos relacionamentos. Tem homens que têm se tornado, porque na palavra há o poder da vida e da morte. E as pessoas precisam entender esse poder que é na palavra. O poder que é quando você abre a sua boca para você declarar uma palavra. Então, palavras de maldição é a quinta maneira de destruir um casamento. Quais narrativas que você tem saído da sua boca para o seu marido?
Você vive do que você vê ou você vive do que você crê? É do que você acredita? Meu esposo é fiel, meu esposo é honesto. Essa tem sido as suas narrativas? Mas se ele não está sendo, você tem que declarar aquilo que você quer. Você tem que proferir a palavra que traga vida. E não aquilo que você está vendo para que você não potencialize aquilo que você já está vendo. Eu já falei isso várias vezes, só um tolo fala do que vê, gente. Então a gente tem que proferir palavras que realmente a gente queira que aconteça. Tem mulheres e homens também que vivem jogando palavras de maldição em seu companheiro, tanto mulher quanto homem. Né? Essa mulher não presta para nada, desorganizada, preguiçosa. Se tem que ser alinhado essas coisas, porque na maioria das vezes existe, conversa. Mas não fica jogando palavra a vida toda, que esse homem é isso, que esse homem não presta, que esse homem é um infiel, um traidor, um sem caráter. Porque você só vai atrair esse tipo de homem para sua vida. Você pode deixar um e vai dois, e vai três. Tem pessoas que já vai no quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo casamento e só atrai para si aquilo que ela fala, aquilo que ele fala. São pessoas viciadas nesses relacionamentos. Então é importante que você entenda o poder da palavra de maldição, para que você não lance na vida do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E o que é essa palavra para vocês? É isso que eu acabei de falar. Tem pessoas que dizem que esse homem é um adúltero, é viciado em drogas, é um péssimo pai, e por aí vai. Você é um viciado, você é um traidor, não presta para nada. Só vai atrair esse tipo de pessoa para a vida. É o que sai, é o que sai. E o próprio Jesus falou isso: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que sai da sua boca é o que tem lhe contaminado. E as pessoas não parou para entender isso. Por isso que existe um número de índices de divórcio a cada dia cresce mais e mais no Brasil. Por conta de coisas que parecem ser pequenas, mas estão se engasgando, se entalando com o mosquito. Porque não estão se atentando a essas pequenas coisas que se transformam em grandes coisas. Quantas mães jogaram maldições em seus filhos, dizendo seu burro, não presta para nada, são péssimos. E esses filhos cresceram e se tornaram péssimos pais, péssimas mães, porque cresceram debaixo de palavras de maldição. Então fique muito atento às palavras que saem da sua boca. Seja para seus filhos, seja para os seus amigos, seja para quem for. Declare palavras de bênção, de gratidão, de alegria, mesmo que não seja, declare isso, que é muito importante. A gente, no ano passado, em novembro do ano passado, a gente participou do Método CIS lá em São Paulo. E eu lembro que o Paulo Vieira, ele colocou lá um testemunho de um rapaz que ele só vivia drogado, bêbado. E toda vez que a mãe dele ia buscar ele, que alguém ligava para ela e dizia: Dona Maria, venha buscar seu filho que está aqui caído, que está aqui drogado. E ela ia lá e dizia: levanta, profeta das nações. Levanta, homem de Deus. Levanta que você ainda vai andar em muitas nações. Você ainda vai falar muitas línguas. E essa mãe só proferia essas palavras. Mas foram anos que essa mãe fazia isso. Toda vez que ele saía, todo final de semana, Dona Maria, venha buscar o seu filho que está aqui, embriagado, drogado, não presta para nada. E quando os amigos ouviam a mãe proferindo essas palavras, eles diziam: esse aí, Dona Maria, que a senhora está falando que vai ser profeta das nações, como diz a senhora? Meu filho, ele vai ser profeta das nações. Vai andar esse mundo inteiro levando boas novas. E resumindo, e isso é uma história real. Há poucos dias eu ouvi um vídeo dele. Esse homem hoje, ele é um pregador da palavra, ele fala mais de 5 línguas, ele teve com o próprio Paulo Vieira, e ele fala mais de 5 línguas, e ele anda em todo o Brasil e no mundo como profeta das nações, pregando o evangelho. Então esse é o poder da palavra. Não faltou oportunidade para aquela mãe chegar e dizer: levanta, drogado,
bêbado, você não presta para nada, você só vai dar para isso. Mas ela não perdeu a oportunidade de dizer a palavra contrária. Porque se é para abrir a boca para falar, fala o que presta. Fala coisas boas. Porque você vai ter o mesmo tempo, o mesmo desgaste, o mesmo trabalho de falar, então fala o que é bom. Né? Por mais que você não esteja vendo ali, eu não estou vendo, como não aqui, Simone? Para eu dizer aqui que essa pessoa presta do jeito que está, para eu dizer que esse marido é honesto, é fiel, só Deus sabe o quanto que eu estou sofrendo na vida desse homem, me traindo, não me respeita. E eu dizer que esse homem é um fiel e é um marido digno e é um pai excelente, pois é. Você só fala daquilo que você vê. Por isso que você vive a vida que você tem vivido. Agora, se você declarar e proferir e profetizar a vida que você quer viver, aí a coisa muda. Aí a coisa muda. Então, eu achei muito lindo isso aí, quando eu vi o poder da palavra. É declarar, ainda que você não veja como, declare a palavra. Então, essa questão de crenças que a gente escuta também lá no passado, né, que mães que chamam filhos de burro, mulheres que chamam marido de traidores, enfim, isso as pessoas vão crescendo, a gente ouve na nossa casa, que minha mãe falava, que meu pai falava, e não dá para falar sobre crenças agora, por quê? Porque o tempo já foi embora. Mas não esqueça que as nossas crenças, elas são formadas por tudo que nós vimos, ouvimos repetidamente ou por um forte impacto emocional. E isso gera as nossas crenças. Tudo que você ouviu na infância, tudo que você ouviu, de forma repetidamente, isso gerou as suas crenças, tá bom? Outro dia a gente falou aqui sobre o dinheiro, né? O poder do dinheiro na vida do casal. É aquelas crenças de dizer que dinheiro não é para todo mundo, que dinheiro é difícil de ter, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, né? Pega no dinheiro, já logo tem que lavar as mãos, né? Dinheiro não para na sua mão. Tudo isso são crenças, gente. Né? De dizer que esse menino é muito burro, não passa de tal série, não aprende, só tira zero, só tira nota baixa. Tudo isso são crenças e precisam ser quebradas, certo? Isso gera as nossas crenças. Tudo que nós vemos, ouvimos de forma repetidamente gera as nossas crenças. Não deixe que esses comportamentos disfuncionais destrua o seu casamento. Tá bom? Então, assim, nós tratamos hoje, pode ser simples, mas que tem gerado um grande conflito em muitos relacionamentos, certo? Essas 5 maneiras que destroem um casamento. Então, fique muito atenta sobre palavras de maldição, falta de perdão, solidão, não se isole, viva em comunicação com o seu cônjuge, sobrecarga física e emocional, não leve nas suas costas aquilo que não é seu, tá bom? Até porque Jesus disse, cada um nega a si mesmo, tome a sua cruz. Você pode ajudar por um momento, por um tempo, mas não o tempo todo. As sobrecargas, tanto emocional quanto física das pessoas. E o estresse em pausa. Então, fique muito atento a essas 5 maneiras para que elas não prejudiquem o seu relacionamento. Certo? Eu falei aqui no início que existem N maneiras muito mais aos olhos de muitas pessoas, talvez mais sérias, né? De traição, de ciúmes, de uso de drogas, enfim. Mas fiquem atentos a essas 5 maneiras que a gente tratou aqui nessa noite. Eu espero que eu tenha contribuído na vida de vocês. E como sempre, né, gente, a nossa participação, aquela pessoa que tem a participação especial aqui da nossa live, não pode ficar de fora. Ela aqui. Então, dá boa noite aí, o pessoal. Boa noite. Dá boa noite aí. Então, assim, a Jennifer, toda semana, ela tem, assim, um conteúdo para passar pra gente, né? Já falei para ela que essas lives é um conteúdo mais para adulto, mas ela é a menina das câmeras. Então, o que é que a Jennifer tem para compartilhar hoje nesse tema? 5 maneiras de destruir o seu relacionamento. Esse tema é 5 maneiras de destruir o seu relacionamento, mas
Não é para destruir. Mamãe tá falando os temas para destruir o seu casamento para vocês escutarem e não fazerem isso. Vocês fazem o que ela não falou, que é o certo. Entenderam, né, gente? Não é para fazer, não é para destruir, né, Jennifer? Porque quando a gente falou desse tema, aí o que foi lá que seu irmão falou? Oxe, mãe, você vai ensinar o povo a destruir o seu relacionamento? Tá vendo aí? Aí a Jennifer foi e disse: Não, Samuel. Minha mãe não vai ensinar as pessoas a destruir o relacionamento. Mamãe vai ensinar o quê? Ah, Não fazerem isso. aquilo que destrói. O seu relacionamento é para fazer o que ela não falou. Exatamente. É para fazer de forma ao contrário. Ou seja, não fazer aquilo que destrói. Não. Exatamente. Então, essa é a mensagem final da Jennifer, gente. A gente vai encerrar. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Espero ter contribuído na vida de vocês, tá bom? E próximas semanas vem mais live. Agora a gente vai falar 5 maneiras de manter um relacionamento bacana, né, Jennifer? Pronto. E eu vou participar também de novo. Então vamos falar agora ao contrário, né? De quem sabe já pode ser tema da próxima live. 5 maneiras de manter um relacionamento, ó, aquecido, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima live, tá bom? Espero ter contribuído na vida de cada um de vocês. Aí você vai lá agora e vai no xizinho lá. Que agora a mamãe ficou longe da câmera e precisa da sua ajuda aí. Pronto, bota para encerrar.